Boa tarde, já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Vamos aos destaques de hoje. Prefeito esclarece falta de carne no cardápio da merenda escolar em Cachoeiro. Briga em Guaçuí termina com 2 mulheres feridas a golpes de faca. Policial de folga prende casal que cobrava dívida de drogas. Foragidos de presídios são presos em Cachoeiro. O uso obrigatório de máscaras deve ser flexibilizado na próxima semana. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. Seja muito bem-vindo ao Ronda da Cidade. Cachoeiro de Itapemirim é a única cidade do Espírito Santo que não teve a flexibilização no uso de máscara, mas a expectativa é que o fim da obrigatoriedade aconteça na próxima semana. Confira na reportagem. Foi apresentado o novo mapa de risco estadual, onde 12 municípios aparecem de forma definitiva em risco muito baixo. Outras 65 cidades em risco baixo e apenas Cachoeiro de Itapemirim em risco moderado. Cachoeiro nós ficamos mais de 30 semanas, foram 31 semanas em risco baixo. Se naquele momento que nós estávamos em risco baixo, o governador tivesse feito essa questão de retirada de máscaras, por exemplo, nós teríamos retirado a máscara, a Grande Vitória não. Porque a gente sempre compara com os municípios grandes, acima de 200 mil habitantes. É porque eles entraram, esses municípios, primeiramente no risco moderado. Então, você tem um prazo, quando você está no risco moderado, para você poder dar alta aqueles casos ativos. Então, é no mínimo de 10 dias, a partir de 10 dias você começa a fazer a baixa dos casos ativos. E o número de casos ativos é um dos fatores que pode levar você para o risco moderado, a alteração do risco. Como nós entramos depois do risco moderado, o nosso aprazamento para dar essas altas, diminuir os casos ativos, é um pouco mais demorado que os outros municípios. Então, como nós somos dos últimos a entrar no risco moderado, estamos sendo também dos últimos a sair. De acordo com as novas regras de flexibilização do uso de máscaras, as cidades em risco muito baixo não é preciso mais usar a proteção facial nem apresentar o passaporte de vacina. Apenas as pessoas diagnosticadas com Covid-19 precisam continuar usando a proteção facial. Nas cidades em risco baixo, a liberação é apenas em locais abertos. Já a única cidade do Espírito Santo em risco moderado, que é Cachoeiro de Itapemirim, o uso de máscara tem que continuar em todos os locais. Ainda temos que ter esse cuidado. E lembrando, quem está no risco baixo pode retirar máscara em ambientes abertos. Mas a gente sempre tem que alertar as pessoas, que as pessoas estão com sintomas gripais, ela deve ainda continuar usando máscara, mesmo para a gente mudar o risco. Locais com aglomeração, mesmo em locais abertos, você deve colocar máscara para evitar contato muito próximo. A gente sabe que a máscara ainda vai ser mantida um certo tempo, porque quando você chegar num local fechado, você vai ter que pegar a máscara e colocar. Você não vai poder andar, mesmo que está no risco baixo. Então, assim, por isso que a gente tem feito um trabalho muito grande, não só para ir para o risco baixo, mas para ir para o risco muito baixo. Só que o risco muito baixo está relacionado ao quê? Está relacionado à vacinação. E qual que é o mais legal se a gente conseguir ir para o risco muito baixo? No momento que você for para o risco muito baixo, você conseguir os índices de vacinação, você não volta mais para aquele esquema de moderado, alto, baixo. Não, você vai ficar já de forma instantânea ali no risco muito baixo. E quais são esses índices? Como eu falei, é índice de vacinação. Você tem que ter mais de 80% acima de 2 doses. Você precisa ter mais de 90% de uma dose para adolescente, 12 a 17 anos. E mais de 90% para adultos, pessoas acima de 60 anos, a dose de reforço. E não é Cachoeiro conseguir esse número, é a microrregião sul. Se a gente vê lá no mapa, o que está em azul são microrregiões. E a microrregião sul é Cachoeiro, João Monteiro, Muquia, Piacá, São Mimoso, são vários municípios juntos. Mas as ruas do bairro Guandu, no centro de Cachoeiro de Itapemirim, tem gente que já vive a liberação do uso de máscara e esqueceu que a proteção continua sendo uma das formas de prevenção contra a Covid. E que na maior cidade da região sul, o uso ainda é obrigatório. Então nós liberar também aqui, porque meu comportamento lá fora tem, que Cachoeiro também tem. Então, quer dizer, é o direito de todo mundo fazer, ter a parte de liberar essa máscara aqui para nós. Não sou muito a favor, né? Porque já que vários lugares já estão liberados, por que não, né? Não sou muito adepta ao uso de máscaras. Já para a dona Alcineide, a liberação da proteção facial ainda é um pouco arriscada. Ela conta que ainda vai continuar usando a máscara mesmo depois da cidade liberar o uso.
Eu prefiro que continue usando pela nossa segurança, porque tem muita gente ainda arriscando a vida no hospital. Eu até vi no STV ontem que muita gente está morrendo ainda por causa da máscara. Eu não acho bom que tire, não. Que continue usando a máscara, é segurança para nós. E a expectativa da Prefeitura de Cachoeiro é que na próxima semana a cidade consiga atingir o nível mais baixo do mapa de risco. E com essa classificação, o governo municipal vai conseguir flexibilizar o uso de máscaras em vários locais da cidade. Já atingimos 80% das 2 doses. Conseguimos agora estar muito próximo, falta 1% para atingir adolescentes, 90%, e mais ou menos 3 e 3,5% para atingir acima de 60 anos dose de reforço. Então, assim, nós estamos agora com muito baixa de casos, os óbitos diminuíram, então as pessoas às vezes não se atentam para vacinar e acabam perdendo o prazo da vacina. Então é muito importante que as pessoas colaborem e busquem a vacinação. Pessoas acima de 60 anos da dose de reforço, os adolescentes que querem não tomar a primeira dose, venham tomar a primeira dose, né, para a gente conseguir ir por risco muito baixo, que aí sim, nós teremos, não precisará o passaporte de vacina para entrar nos locais fechados, vamos voltar quase que à normalidade. É importante que cada um continue fazendo a sua parte, né? Não é relaxar, não é porque tirou a obrigatoriedade que não é preciso se vacinar. Ainda há pouco a gente estava vendo a notícia aqui na nossa redação que na China foi decretado o lockdown por conta de uma nova variante. Lá existe a regra que é a seguinte forma: tem caso de Covid, lockdown, zerou, volta às atividades. Lá é mais rigoroso. Então, assim, nós estamos saindo de uma 4ª onda, né? Graças a Deus, a gente tem que continuar cada um fazendo a sua parte para que não venha a 5ª, 6ª, 7ª onda. Você não está à vontade em retirar sua máscara? Continue utilizando em espaço público, continue usando, prevenindo as pessoas de mais idade, as pessoas que têm comorbidade. Cada um fazendo a sua parte, tenho certeza que as coisas vão voltar ao normal. E a polícia prendeu 2 homens que eram considerados foragidos da justiça. O Samuel traz os detalhes para a gente. É isso mesmo, Wanderson. Olha, a recaptura aconteceu durante um patrulhamento de rotina. Os policiais abordaram 2 homens e durante a verificação dos nomes surgiu um registro, Wanderson, de evasão prisional em nome de Rodolfo Elias dos Anjos, que estava portando um simulacro de arma de fogo. O outro abordado foi liberado no local. O homem que estava foragido foi preso e encaminhado para a delegacia regional aqui do município, de onde foi conduzido ao sistema prisional capixaba. Agora, Wanderson, ontem também, na manhã de ontem, foi feita outra recaptura. Exatamente, os investigadores da Delegacia de Investigações Criminais, a DEIC aqui de Cachoeiro, localizaram um fugitivo do Complexo Penitenciário de Vila Velha, aqui em Cachoeiro. E de acordo com a Polícia Civil, trata-se de JMS de 20 anos, que foi preso no bairro Aeroporto e cumpria pena de 5 anos e 4 meses por tráfico de drogas, mas que havia fugido após o cumprimento de alguns meses. Após a recaptura, ele foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro para depois ser levado para o sistema prisional de Vila Velha, de onde fugiu no dia 26 de janeiro deste ano. Está aí mais uma vez a polícia mostrando os resultados das investigações e recapturando fugitivos aqui em Cachoeiro. Wanderson. E depois do intervalo, mulheres são esfaqueadas durante briga em Guaçuí. A gente volta já. De volta com o seu Ronda da Cidade, o seu telejornal aqui do sul do estado, que você pode participar pelo WhatsApp que está aqui no seu vídeo. É o 28 99946 1607. Tem aquela bronca, um problema no seu bairro? Manda pra gente. Fez um flagrante pelas ruas de sua cidade? Encaminhe para o seu telejornal, que vai ao ar sempre de segunda a sexta, ao meio-dia e também às 7 da noite. E no último fim de semana, a Prefeitura de Cachoeiro realizou um mutirão de vacinação contra a Covid-19. Foram vacinados adultos, idosos, adolescentes e crianças. O resultado foi positivo para a cidade e a vacinação segue avançando. O Natan Rodrigues tem mais informações para a gente.
Agora, aquela notícia que a gente gosta de dar, né, que é sobre a vacinação, o avanço da vacinação aqui na nossa cidade e também no estado. Pois é, a prefeitura realizou aí na última semana, na sexta, no dia 11, no sábado, dia 12, o mutirão de vacinação contra a Covid aqui em Cachoeiro. E por isso a prefeitura já divulgou o resultado aí dessa ação aqui na nossa cidade. Ao todo foram 1.908 doses de imunizante aplicadas. Nesse total, 611 foram referentes à vacinação pediátrica. Ainda é um valor muito baixo, não é um número muito baixo, mas está crescendo aos poucos. Com isso, houve um incremento de 11% na cobertura vacinal na faixa etária de 5 a 11 anos de idade, que hoje está marcando 28% desse público vacinado com a primeira dose. Um outro resultado que a prefeitura disponibilizou é que Cachoeiro de Itapemirim pode passar para o risco muito baixo, né, para a classificação azul do mapa. Mas para isso é preciso que as cidades aqui, micro-regiões, né, bem próximas de Cachoeiro, atinjam as metas estabelecidas para a vacinação. Para a gente entender, quando a cidade vai para o risco muito baixo, vai para o risco azul, ela para de usar a máscara, né, em ambientes abertos e ambientes fechados. Apenas as pessoas que são diagnosticadas com Covid-19 têm que permanecer fazendo uso da proteção facial e não é mais preciso apresentar o passaporte de vacina nos locais. Então, a expectativa é que Cachoeiro na próxima semana já se apresente nesse risco, né, no risco baixo, muito baixo para a Covid-19, risco azul ali, e consiga fazer essa liberação do uso de máscaras. Hoje, Cachoeiro é a única cidade do estado que está em risco moderado e que a permanência do uso de máscara ainda é obrigatório na nossa cidade. Pois é, Wanderson, um resultado bacana aí desse mutirão de vacinação que a prefeitura fez, com 1.908 doses aplicadas em apenas 2 dias de mutirão. Um resultado bem positivo para a prefeitura, né, Wanderson? Hoje é o Dia do Consumidor e essa notícia é para você que está bem endividado. O Procon de Cachoeiro lançou um núcleo para ajudar consumidores super endividados. O Samuel de Fraga está com o coordenador do Procon e detalha essa ação aqui no município. Pois é, Wanderson, é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora, porque o Procon de Cachoeiro de Itapemirim vai dar início às atividades do Núcleo de Combate ao Superendividamento, onde esses consumidores muito endividados vão receber uma atenção especial de uma equipe para ajudar na negociação de dívidas e também educação financeira. E essa é uma ação, né? Isso é alusivo ao Dia do Consumidor, que é comemorado nesta terça-feira. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Fabiano Pimentel, que é o coordenador do Procon aqui de Cachoeiro. Agora vamos falar para a gente sobre essa ajuda financeira aos endividados, que tem uma importância muito grande, né, Fabiano? Bem-vindo. É importante, sim. Hoje, nós temos aí índices, né, oficiais do governo que colocam que 70% das famílias têm problema com endividamento, né, algum tipo de dívida. E nós aqui, né, no Procon Cachoeiro, estamos iniciando o processo de atendimento, né, e de implantação do núcleo de combate ao superendividamento, onde esse consumidor vai chegar aqui, vai ser acolhido por uma equipe multidisciplinar que vai fazer o levantamento financeiro dele, né, de renda e das dívidas que ele possui. Esse consumidor, sendo elegível para o trabalho do núcleo, né, ele é encaminhado para um atendente especial do núcleo, que vai agendar um atendimento mais... porque o atendimento do núcleo, o consumidor está acostumado a chegar no Procon e resolver na hora, muitas vezes, né? E o atendimento do núcleo, ele demanda uma atenção maior, ele demanda um plano de pagamento, e por isso nós vamos trabalhar com a modalidade de agendamento para o núcleo, né? Quando é que começam já esses atendimentos? Como é que as pessoas fazem para participar? Tem que vir aqui? A partir de hoje, a equipe já recebeu uma capacitação, né? E a partir de hoje nós já estamos aqui à disposição da população, dos consumidores cachoeirenses, né, para estar iniciando esse trabalho piloto aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Pois é, um trabalho inédito que também é inspirado em outros projetos semelhantes com grande sucesso em outros locais, né? Com certeza. O núcleo de superendividamento, ele foi criado, né, a partir de uma nova legislação que surgiu, especificamente ampliando, né, ampliando
a competência do PROCON e do Poder Judiciário também, né? A lei, ela amplia a competência do Poder Judiciário para esse tipo de atendimento e automaticamente também surge a possibilidade de administrativamente os PROCONs também estarem auxiliando esses consumidores. Bom, Fabiano, já para quem está em casa, vamos passar aquele conselho para quem está em casa, quem está endividado, o que tem que estar de olho, o que tem que deixar de fazer para que essa dívida não vire ainda maior, uma bola de neve ainda maior. O importante é o consumidor estar sempre atento ao adquirir crédito, ele tem que estar sempre atento às taxas de juros, o custo efetivo total, ele tem que ter ciência de que ele tem direito de ter em mãos a cópia desse contrato de financiamento. Muitas vezes o consumidor chega aqui para reclamar um problema de uma dívida e ele não tem o contrato, ele nunca nem viu o contrato, né? Então, assim, é importante que o consumidor esteja atento a isso. Hoje existe muita oferta de crédito no mercado, né? E as empresas têm uma concorrência. Então, procure o que é mais vantajoso, o que oferece melhores taxas, né? E se organize, contrate o crédito consciente, né? Não contrata por contratar, porque aí você vai terminar endividado. Pois é, né? Então vocês viram aí, né? São as palavras do coordenador do PROCON de Cachoeiro, Fabiano Pimentel, dando início a esses trabalhos aí para os consumidores que estão muito endividados na praça aqui em Cachoeiro de Itapemirim. E agora eu vou receber essa ajuda de uma equipe especializada para aprender a controlar essas finanças, também para aprender como negociar, não é isso? Como negociar todas essas dívidas que você tem. Uma grande oportunidade para você aí que é meio embaralhado com as suas contas do mês, essa é a oportunidade de você aprender e deixar sua vida financeira certinha. Agradecer aqui a presença do Fabiano Pimentel, coordenador do PROCON de Cachoeiro, mais uma vez aqui no Ronda da Cidade, e a gente volta aos estúdios. Agora a gente muda de assunto para voltar a falar da área policial. É que lá em Guaçuí, uma briga acabou com 2 mulheres feridas. A Polícia Militar foi acionada para atender essa ocorrência e, quando chegou no local, encontrou uma delas ferida com golpes de faca. O Natan Rodrigues tem mais detalhes para a gente. Pois é, Wanderson, é uma confusão que ninguém entende nada. A Polícia Militar foi acionada, teve que ir até o local para poder identificar, né, quem eram as vítimas, o que teria realmente acontecido. O que a gente sabe é que uma mulher de 20 anos acabou esfaqueada durante uma confusão lá na rua Euride Sebastião Ferreira, no bairro Horto Florestal, na cidade de Guaçuí. De acordo com a Polícia Militar, por volta de 11 horas da noite, 11h20 da noite, a equipe foi até o endereço para poder atender a ocorrência de uma confusão generalizada. No local, encontraram uma jovem de 20 anos com uma lesão no abdômen e a mão direita com uma perfuração. Uma outra mulher de 22 anos apresentava um inchaço na testa. As duas foram socorridas e levadas para o pronto-socorro da cidade. Depois, a Polícia Militar conseguiu identificar a acusada de cometer essas lesões. Uma outra mulher de 22 anos que disse que teve a sua casa invadido por essas 2 vítimas e, portando uma faca de cozinha, acabou agredindo essas 2 vítimas. Em meio às agressões, a suspeita foi encaminhada para a delegacia de Alegre para poder prestar esclarecimentos para o delegado explicar o que realmente teria acontecido. E, como eu disse, essas 2 vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro da cidade para poder passar pelos primeiros socorros, aí, os primeiros atendimentos médicos e aí, se precisar, ficar internada ou ser liberada. Só sei que foi uma confusão aí de 3 mulheres, 2 acabaram feridas, uma outra, né, acusada de cometer essa agressão, dizendo que a casa dela havia sido invadida. Wanderson, esse caso deve continuar sendo apurado aí pela Polícia Civil. Eu volto no estúdio com você, Wanderson. E a seguir, prefeito fala sobre falta de carne nas escolas de Cachoeiro. A gente volta já. De volta com o Ronda da Cidade, agora para chamar de volta o Natan Rodrigues para contar o caso de um casal que foi detido por uma policial de folga. Eles contaram que foram acertar uma dívida com outra pessoa, mas estavam armados e acabaram detidos. É isso, Wanderson. Um casal acabou se dando mal e foi detido por uma policial militar de folga.
eles estavam portando uma arma, uma pistola calibre 380 com 11 munições. Esse caso aconteceu no bairro Aquidaban, aqui em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a PM, o casal estava em uma moto, eles estavam parados em frente à casa dela, quando ela percebeu que o homem levava a mão na cintura para poder pegar esta arma. Nesse momento, então, ela se identificou e deu voz de abordagem para o casal, localizando a arma municiada na cintura do suspeito. Com a mulher, a policial ainda encontrou uma bucha de maconha. Ainda segundo a policial, o casal contou que estava no local para fazer a cobrança de uma dívida de drogas a um indivíduo que mora bem próximo do local onde eles estavam. O casal foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para responder pelo crime, né? Aí com uma arma em plena luz do dia, né? Em plena rua e achando que está tudo tranquilo. Não tá. Foram encaminhados para a delegacia para poder prestar esclarecimentos para o delegado. Então tem essa ocorrência de uma policial militar que acabou detendo um casal suspeito aí com uma arma na frente da casa dela. Ainda bem que deu tudo certo, eles estão detidos e nada de ruim aconteceu. Wanderson, volto no estúdio com você. E o prefeito de Cachoeiro, Vitor Coelho, utilizou as redes sociais na noite de ontem para esclarecer a polêmica envolvendo a falta de carne no cardápio da merenda escolar. Vamos conferir o que diz o prefeito. Pessoal, tem circulado alguns vídeos e mensagens em redes sociais e em grupos de WhatsApp sobre a questão da merenda em Cachoeiro. Por isso eu estou gravando esse vídeo para esclarecer algumas questões. Primeiro, nós temos nutricionistas nas escolas que fazem todo esse planejamento alimentar das nossas crianças com acompanhamento do cardápio, garantindo os nutrientes necessários para as nossas crianças. Na falta de um alimento, as nossas equipes estão prontamente substituindo por outro. E segundo, diferente de uma administração privada, na administração pública, toda aquisição de produtos é feita por licitação. E assim que a empresa anterior, responsável pela entrega das carnes, declarou falência em novembro do ano passado, nós iniciamos dois processos, o emergencial, para não faltar o alimento, e a licitação para uma nova empresa fornecedora. Acontece que as cotações para o emergencial ficaram mais caras que a própria licitação, então não podemos homologar, senão o município pode ser punido pelos órgãos de controle. Então nós tivemos que seguir somente com a licitação, que graças a Deus foi finalizada, e essa semana já teremos essa situação regularizada. Todo esse processo foi acompanhado pelo Conselho de Segurança Alimentar, que nos deram um aval sobre todos os procedimentos feitos pelo município. Portanto, não há falta de dinheiro para a merenda escolar, que não tem sido divulgado. Houve sim rompimento de um contrato com o fornecedor que não cumpriu com a entrega. Não houve também negligência da nossa parte. Desde o início da nossa gestão, a merenda é prioridade com os cardápios diferenciados. Estamos à disposição para as dúvidas de vocês, mas peço que não compartilhem mentiras. O assunto é um assunto sério e está sendo tratado com toda a seriedade. Grande abraço. Está dado, portanto, o esclarecimento do prefeito, né, com a boa notícia da normalização a partir dessa semana, né? Certamente essa empresa que teve um problema com a prefeitura ganhou licitações em vários municípios ou até mesmo em outros estados. A carne lá atrás estava num preço mais em conta, você comprava carne de segunda a R$ 23, R$ 24, R$ 25 reais, e a carne saltou, né? Teve um salto absurdo de preço, passando dos R$ 40 reais, e muitas vezes a empresa acaba optando por decretar falência para evitar um prejuízo ainda maior. Pode ser o que pode ter ocasionado aí a decretação dessa falência, o aumento do preço. E aí acabou realmente prejudicando as crianças aqui no município, né? E licitação não é igual a gente na nossa casa. Quero comprar um pacote de arroz, pego o dinheiro, vou no supermercado e compro. No caso de órgãos públicos, é preciso uma licitação e geralmente é um processo muito burocrático, tanto para quem compra quanto para quem vende. E isso acaba se estendendo por mais de 3 meses. E já está em vigor a nova lei que muda as regras sobre o retorno de grávidas ao trabalho na pandemia.
Gestantes com sistema vacinal completo contra a Covid-19 devem voltar ao trabalho. É o que determina a lei publicada com vetos nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. Diana trabalha no comércio e está grávida de 8 meses, à espera da Catarina. Prestes a entrar na licença maternidade, ela afirma que já está vacinada e que não tem receio para voltar ao trabalho. Eu acho assim, se a gestante ela está com a saúde boa, o bebê está bem, não tem nenhum risco nenhum, para ela estar voltando, então eu não acho problema nenhum ela voltar. O médico obstetra destaca que o risco para as gestantes existem, pois a Covid pode gerar um óbito fetal. A gestante com Covid tem maior chance de prematuridade, maior chance de trabalho de parto prematuro, maior chance de aborto, maior chance de complicações do que uma paciente não gestante. E o mais grave, maior chance de óbito fetal, porque o Covid ele pode gerar uma diminuição do fluxo de sangue para o bebê e, consequentemente, uma hipóxia, que nada mais é do que a diminuição do oxigênio, e, consequentemente, o óbito fetal. Ele destaca alguns casos que chegaram no consultório. As complicações da maioria foi a restrição de crescimento. O bebezinho nascendo com, em vez de 3 quilos, 2,5 kg, 2,6 kg. 2.300. Então, existe uma complicação. Isso é fato, já não é mais teoria. A gente está vendo diariamente isso acontecer. A Lei 14.311 de 2022 é originária da Lei 2058 de 2021, aprovado no Senado em dezembro do ano passado. Mas a PL foi publicada com alguns vetos do presidente da República, Jair Bolsonaro. Entre os vetos estão o item que previa nos casos de retorno por interrupção da gestação e o recebimento de salário maternidade nas 2 semanas de afastamento garantidas por meio das leis trabalhistas. O afastamento do posto de trabalho presencial só será mantido para a mulher que ainda não tenha completado todo o ciclo vacinal. O texto da lei considera ainda que a opção pela não imunização é uma expressão do direito fundamental da liberdade de autodeterminação individual. Essa advogada destaca que as gestantes são obrigadas a retornar mediante alguns casos. Agora elas são obrigadas a retornar ao trabalho mediante 4 hipóteses, Com a vacinação completa, completando o ciclo vacinal, depois de 15 dias da segunda dose, com exceção da vacina Janssen, que é dose única, com o cessar do período pandêmico, emergencial da pandemia, com interrupção da gravidez por aborto espontâneo, mediante pagamento do salário maternidade de 2 semanas, e caso a gestante opte por não se vacinar, ela deve assinar um termo de responsabilidade. A especialista destaca que a orientação é que, se o empregador puder manter a gestante em casa, é o melhor a se fazer. Nós aconselhamos aos gestores e empregadores que têm a possibilidade de manter a gestante trabalhando em casa, no conforto do lar e com todo o aparato necessário para evitar a Covid, a gente aconselha que ele continue a mantê-la assim. Caso seja um trabalho que há a necessidade da empregada estar presente na empresa, que se mantenha em torno dela todo um aparato de segurança, uso de máscaras, um álcool em gel acessível, para evitar a contaminação dela, E porque nós tivemos aí um grande índice de grávidas contaminadas com Covid-19 nesse período pandêmico. Ronda da Cidade vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Outras informações você confere em simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado sempre ao meio-dia e às 7 da noite. Até mais!